O Luciano Hang falou das universidades federais. Parecia apenas mais uma polêmica, mais uma manchete. Alguns comentários nas redes sociais e nada mais. E fim de assunto. Mas não foi isso que aconteceu. Quando o Luciano Hang afirmou que as universidades federais seriam responsáveis pelo atraso do estado do Rio Grande do Sul, a reação foi imediata. O atraso do Rio Grande do Sul são as universidades federais. São guetos da esquerda, que colocam ideias erradas na cabeça das pessoas. Olha lá. As redes sociais explodiram. Mas a polêmica não ficou apenas nas universidades, e foi exatamente aí que a história também tomou um rumo que pouca gente esperava. Porque a discussão deixou de ser sobre universidades públicas e passou a ser sobre Luciano Hang. Quem afinal é ele? O que realmente ele defende? E por que seu nome aparece cada vez mais no centro de debates sobre educação, trabalho, programas sociais e o papel do Estado? E foi nesse momento que uma pergunta começou a surgir. Uma pergunta que não falava apenas de universidades, de educação. Uma pergunta que começou a ligar histórias que até então pareciam completamente separadas. Bolsa Família, escala 6x1, universidades públicas, Estado mínimo, mérito, trabalho. E para entender de onde essa pergunta veio, nós precisamos voltar alguns meses e talvez voltar alguns anos. Tudo começou quando Luciano Hang entrou em outra polêmica que também incendiou as redes sociais. Porque mão de obra parece que está sumindo, né? Quanto mais houver assistencialismo, as pessoas ficam anestesiadas com aqueles R$600. O nosso salário aqui deve ser, no mínimo, R$3.000, o salário base da empresa. Vocês percebem que essa não foi a primeira vez. Pouco antes, Luciano Hang já estava no centro do debate sobre o Bolsa Família. Ele afirmou que o Bolsa Família estaria, de uma certa forma, desestimulando parte das pessoas a procurar um emprego. Puxa vida, e a declaração explodiu. Apoiadores viram uma certa verdade, mas os críticos viram uma insensibilidade. Mas uma pergunta incômoda começou a surgir. Afinal, quem são os principais consumidores das grandes redes de varejo, como a loja dele, a Van? E a discussão cresceu, né? Mas antes que terminasse, veio outra polêmica ainda pior. Olha. O 5-2, ou eu proponho o 4-3, né? 4 dias trabalhando e 3 folgando. Eu quero que o Brasil, se é para fazer loucura e a gente quebrar e ficar miserável a longo prazo, que fique já, né? É um absurdo que estão fazendo, né? Para ganhar voto, coloco na cabeça das pessoas que você vai trabalhar menos ganhando igual. E para onde vai esse custo? Para o preço. Aí você não pode mais trabalhar do que aqueles 5 dias. E o que as pessoas vão ter que fazer? Arranjar um outro emprego sem carteira assinada. E dessa assinada. vez foi a escala 6x1. Se for para quebrar o Brasil, que seja rápido. Essa frase viralizou em poucas horas. Bolsa Família, escala 6x1 e agora universidades públicas. 3 temas completamente diferentes. 3 discussões nacionais. E a mesma pessoa no centro de todas elas. Por que esses ataques? Foi nesse exato momento que a internet começou a ligar os pontos e associar as afirmações do Luciano Hang. Os pensadores das universidades federais. E eu digo o seguinte, uma pessoa inteligente, quanto mais estuda pelo livro errado, mais idiota fica. Eu vou criticar o Luciano Hang? Os comentários explodiram de uma hora para outra. Porque ele está entrando em tudo ao mesmo tempo? Qual a visão de mundo por detrás disso? Universidades, programas sociais, mercado de trabalho, papel do Estado, mérito, produtividade. E foi então que uma história antiga voltou com força nas redes sociais. Primeiro em comentários isolados, depois em vídeos, depois também em reportagens. Porque durante anos o Luciano Hang afirmou publicamente, notório isso, que nunca pegou empréstimos do BNDES. Mas uma discussão antiga está voltando à tona e o pessoal está debatendo. Uma discussão que muita gente acreditava já ter sido até encerrada, mas, segundo o G1 e dados do próprio BNDES, a Avan realizou 57 operações de financiamento indireto junto ao BNDES. 57 operações de financiamento indireto junto ao BNDES e seu sistema, de 93 a 2014, totalizando 27 milhões nominais. A maioria via BNDES automático e Finame, através de bancos intermediários.
todos os contratos foram quitados, disse ele. A discussão se dividiu. De um lado, quem diz que usar linhas de crédito disponíveis é legítimo. De outro, quem aponta uma certa contradição, uma incongruência entre criticar o Estado e ter utilizado mecanismos públicos de financiamento. E foi aí que o debate mudou de patamar. Deixou de ser sobre universidades, Bolsa Família, escala 6x1 e passou a ser sobre o papel do Estado na economia, papel de intervenção ou não. E aí entra a pergunta que ficou no ar. Talvez Luciano Hang esteja apenas defendendo suas convicções, talvez esteja exercendo o seu direito de participar do debate, tranquilo. Mas um fato é impossível de ignorar. Nos últimos meses, ele se colocou no centro de praticamente todas as grandes discussões e debates nacionais. Universidades públicas, Bolsa Família, escala 6x1, papel do Estado, médio de trabalho. E a pergunta que realmente ficou no ar não é sobre nenhuma dessas pautas tratadas de formas isoladas. A pergunta é por que todas essas discussões acabaram girando em torno da mesma figura, o mesmo personagem, porque goste dele ou não, uma coisa é impossível de negar. O Luciano Hang deixou de ser apenas um empresário e se transformou em um personagem permanente do debate público brasileiro. A resposta eu deixo para vocês. E você, acha que a internet está ligando pontos que realmente existem ou está misturando debates diferentes? Escreva a sua opinião nos comentários, curte o vídeo se chegou até aqui e se inscreva para mais análises como essa que o professor... Talvez tudo isso seja apenas coincidência, talvez não exista conexão nenhuma entre essas histórias e essas pautas. Talvez a internet esteja vendo um padrão onde não existe, mas existe um fato impossível de ignorar. Quando o assunto é universidades públicas, está lá a crítica do Luciano Hang. Quando o assunto é Bolsa Família, ele aparece. Quando o assunto é escala 6x1, ele está aí de novo. Quando o assunto é o papel do Estado, ele aparece de novo, mesmo sendo ele mesmo contraditório. E foi por isso que a pergunta começou a circular. Não sobre as universidades, não sobre o Bolsa Família, não sobre o BNDES, mas sobre Luciano Hang. O que essa figura excêntrica quer, afinal? A resposta é com vocês.